que bateu contra o Gilmar Rinaldi. Pronto, Júnior, mas peraí, o Diego falou, o Diego citou São Marcos, citou Dida, citou o Ceni e citou Tafarel. Não é todo mundo que pega pênalti em semifinal olímpica, em final olímpica, em semifinal de Copa do Mundo, em final de Copa do Mundo, tá certo? Tafarel, pra mim, eu digo sempre, foi um grande goleiro. Eu tô nessa vida há 47 anos, hein? 47 anos. Em março, agora, mês passado, completei 47 anos nesse brinquedo. Tem mais idade do que o Júnior e o Kleber tem mais. Rogério tá com quanto, Rogério? Eu tô com 4,8, Galvão. Eu tô já caminhando a passos largos. Quando eu comecei, você tinha 1 ano. Você tinha pois 1 ano. Tá vendo? Minha vida, que eu lembro no futebol, é sempre contigo aí, ó. Obrigado. Então, eu em 2019, fiz na estrada com o Galvão, fiz o com o Tafarel. E nós somos grandes amigos, além de tudo. E fazia parte da brincadeira, eu bati um pênalti lá no Beira-Rio no Tafarel. E não tem esse negócio de adivinhar, não. Eu tô dizendo porque o Ceni falou assim, agora para chegar é duro, cara. E a história era o seguinte, vou bater, o combinado era bater do lado esquerdo, como foi o pênalti da Copa, para ele pegar. E eu bati e ele não conseguiu chegar na bola, mas ficou brabo, cara. Ficou brabo, então batemos outro, ao segundo ele pegou. Aí nós aproveitamos e falamos, agora os dois vão pro ar. Gentil. Agora, Gentil, ele ficou brabo, cara. Você não tem ideia do que ele ficou, do que ele ficou brabo. Não, é que ele não tinha entendido o combinado. Ele achou que o combinado era deixar entrar. Tá bom. Tá legal. Mas não, isso é só brincadeira. Eu quero destacar o confronto, porque eu vendi o jogo muito tempo. Você vendia assim, nos flashes, nas chamadas. E eu dizia, quer dizer, agora tem que acrescentar o título do Flamengo, bicampeão da Supercopa, né? Mas eu dizia que os dois times ganharam tudo. Em cima do Defensa e Justiça, vai jogar depois da manhã, com a vantagem de jogar pelo empate em casa. Então, a gente, cada um vende aquilo que tem que vender. Tá certo, Rogério? Tá certo, Diego? Então, com certeza, tem que vender. Qual é o melhor time hoje do Brasil? A resposta, domingo, às 11 horas da manhã, quando terminou o jogo, eu disse assim, o Flamengo é um grande campeão, é mais um título, é bicampeão da Supercopa, mas a resposta ainda ficou para frente. Pelo empate de 2-2, pelo grande jogo que foi. Você concordaria com isso, Ceni? Eu concordo que não são só Flamengo e Palmeiras, nós vamos ter outros grandes times aí no Brasil sendo montados, o Grêmio se reforçando, o Atlético Mineiro se reforçando, São Paulo contratando. Acho que nós vamos ter outros times que vão brigar com Flamengo e Palmeiras. Eu vejo só uma diferença, o Palmeiras tem muitos jovens aí se destacando, né? Tem uma reposição de peças muito grande, e o Flamengo tem um conjunto muito bom que vem, logicamente, desde 2019, né? Desde da chegada do Jorge Jesus, que vem sendo montado, aliás, até jogadores como Arão, até o próprio Diego, antes, né, dessa montagem, chegando no Flamengo, e que a cada ano vem acrescentando atletas e mantendo um conjunto, né? Muda, logicamente, um treinador, muda uma característica de jogo, mas ontem foi, eu acho que um jogo muito parelho, muito igual. Se for pela análise somente do jogo de ontem, vai ficar difícil uma resposta para qualquer pessoa. Tem que esperar. Júnior, em um determinado momento você disse que da grandeza do time do Flamengo, acho que o Flamengo é o time a ser batido. Palmeiras ontem jogou muitíssimo bem, fez foi um jogaço, cara. Eu me lembro que quando gritei o gol, olha o gol do Rodrigo Caio, Flamengo, bicampeão da Supercopa, saiu, não estava previsto. Que jogo louco, porque foi um jogo louco mesmo. Foi um jogo de emoção para arrebentar o coração de qualquer um. Você chegou a dizer um momento, que o Rogério falou das peças de reposição, num determinado momento, você elogiava o time do Flamengo, mas disse que o Palmeiras talvez tivesse um pouco mais de riqueza de peças de reposição, Júnior? Eu acho que as alternativas que hoje o Abel tem à disposição, talvez por experiência, apesar de serem garotos, né? Porque se você for lembrar, Galvão, no jogo, talvez o melhor jogo que eu vi o Palmeiras jogar, que foi contra o River Plate na Libertadores, foi 3-0, meio campo era o Gabriel Menino, o Danilo
e o Patrick de Paula. Os 3 meninos. E eu acho que, por exemplo, o João Gomes, o PP, o Hugo Moura, essa molecada ainda não chegou nesse estágio. Além do Abel ainda ter no banco o William, ele ainda tinha no banco jogadores que poderiam mudar um pouco essa cara, né? Como o Scarpa terminou entrando, também acho que foi Gabriel Veron, que entrou para bater o pênalti. Quer dizer, hoje ainda não tem esses garotos o nível que esses moleques do Palmeiras já passaram, já atravessaram. E isso talvez possa ser modificado com o retorno. Ontem não tinha o Pedro, que é uma grande opção exatamente até por uma mudança de estilo de jogo, e o Thiago Maia, que está retornando. E essas mudanças, eu acredito também no segundo tempo, é que fizeram um pouco a diferença. Até mesmo porque, por mais que tenha juventude, por mais que você tenha uma dinâmica, tudo isso, eu acho que conta essa rodagem que tem, né? E, de repente, queria até perguntar ao Rogério se essa ideia, a gente vê que o João Gomes tem entrado sempre, né? Tem entrado constantemente, tem mantido o nível legal. Mas só que ele entra no lugar do Diego, que tem sido, se refez, né? Exatamente numa outra posição e conseguiu, na verdade, dar uma dinâmica muito diferente para o Flamengo. O Diego ontem fez um primeiro tempo excepcional em todos os sentidos. Não somente na parte defensiva, fechando, porque ele e o Gerson ficaram um pouco sobrecarregados, exatamente porque o Everton, principalmente, não estava num bom dia. Então, eles tiveram que não somente desarmar, mas também criar essas jogadas. Com a volta desses jogadores, Rogério, você acha que você vai ter... Acho não, tenho certeza que você vai ter alternativas, principalmente para mudar um pouco a cara do jogo. Porque os 2 meninos do Palmeiras que entraram ontem, o Danilo e o menino e o Danilo, eles deram uma modificada totalmente no jogo, porque no primeiro tempo, de certa forma, o Palmeiras sofreu em relação ao que o meio-campo do Flamengo vinha fazendo. Eu acho que assim, nós temos boas opções, na maioria das posições nós temos boas opções. É que tem alguns jogadores que são tão diferentes, né, são tão especiais, que é difícil você substituir. Por exemplo, se você quer tirar Everton e Arrascaeta, nós não temos jogadores similares a eles, né? Nós temos que trocar por exemplo, Vitinho e Michael, características distintas, mais velocidade, drible, 1 contra 1. Vitinho finaliza bem de esquerda e de direita, quase faz o gol que dá o 3-2 para o Flamengo. O Michael também entrou bem no jogo, né? Agora, dentro daquela característica de jogo, onde a gente joga com Bruno Henrique e Gabriel mais aproximados, você precisa de meias de criação que coloquem esses jogadores na cara do gol. E aí nós não temos realmente peças assim de substituição. O João vem entrando bem, assim como outros jogadores vem entrando muito bem. O time começou o Campeonato Carioca jogando com 11 jogadores diferentes que estão jogando hoje. Então nós temos peças de reposição, mas não talvez na mesma característica, principalmente desses 2 jogadores, Arrascaeta e Everton. E Thiago Maia voltando ajuda muito, Pedro também ajuda, apesar do Muniz já ter feito um início bom de Campeonato Carioca, também vem um garoto ainda, né? Então, assim, dentro da maioria das posições nós estamos tranquilos. Um ou outro detalhe que falta, só que a gente tem que entender o momento também financeiro, que nessa crise, né, é difícil. Eu gostaria de poder contar com um jogador que tivesse a característica que pudesse, num determinado momento do jogo, poder fazer o mesmo papel que o Arrascaeta e o Everton fazem. E olha, são sem dúvida nenhuma, primeiro do Constantino, claro, são 2 grandes times. Fizeram um grande espetáculo. E a gente fala sempre, vive fazendo comparações do futebol brasileiro com a Champions League, etc, etc, etc. Eu diria a vocês, me arriscaria a dizer, você, Diego, com toda a tua experiência, com todo o seu tempo de valência, com toda a importância, é bom que as pessoas se lembrem que o Diego era o titular do Mano Menezes. Ele era o titular do Mano Menezes. Até o final da coisa, ele era titular da seleção brasileira. Um goleiro de primeiríssima linha do futebol mundial. Primeiríssima linha do futebol mundial. Jogou jogos importantíssimos dos campeonatos europeus. Eu diria a vocês que eu não vi nenhum jogo nessa primeira rodada de quarta de final de Champions que fosse mais emocionante ou talvez até tão bem jogado quanto esse clássico de ontem. Você concorda, Diego?
Eu concordo e, assim, não, a gente, né, estamos já na rotina de entrevistas e é engraçado como todo mundo tem a mesma opinião, né? E eu acho isso muito bom pro futebol, porque às vezes também o futebol brasileiro foi muito criticado, né, por tecnicamente ser não comparável com o futebol da Europa. É lógico que a gente sabe que os campos também lá ajudam muito, os climas, né, dos países, enfim. Mas pela situação daqui dos campos, do calor, os dois times, o futebol que apresentou, eu acho que as pessoas que assistiram o jogo conseguiram ver um grande jogo e ver também que o futebol brasileiro tem qualidade, né? Você vê, taticamente, foi um duelo... dificilmente você vê jogos taticamente tão bem feitos como o Palmeiras e o Flamengo fez, né? O Palmeiras jogando talvez num desequilíbrio nosso, a gente tentando atacar ali as dificuldades do Palmeiras, pressionando, enfim, foi duas características diferentes, né, dos times, mas que fizeram com certeza um grande jogo, uma grande final. Conseguimos o título, mas o Palmeiras tem um grande time e eu tenho certeza que vamos nos encontrar durante essa temporada ainda num futuro próximo. Olha, o Kleber vai fazer a pergunta agora, mas eu vivo atormentando a vida do Caio. O Júlio sabe disso, o Rogério Ceni sabe disso, você também sabe. Eu vivo atormentando a vida do Caio, brinco com uma história Estava em Capri e o torcedor ali do ladinho de Nápoles. E aí eu... Minha área. A área dele, né? Aí eu conversando com o garçom, falei, você lembra do Caio? Quando ele falou assim, lembro que um dia ele fez um gol. Uma maldade sem tamanho, né? Eu lembro que um dia ele fez um gol, o garçom. Ri, né, Rogério? Não faça isso. Grava aqui que eu vou levar pra ele. Grava aqui que isso aqui eu tenho que levar pra ele. Vocês dois, têm a exata noção de quantas vezes Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo tinham decidido títulos? Eu acho que uma. Uma única vez, em 1999, o Palmeiras vinha de ser campeão da Libertadores. Eu fiz a narração dos dois jogos. Um time absolutamente espetacular. Vamos lembrar alguns jogadores? Nossa. Marcos, Arce, Júnior Baiano, Alex, Asprilha, Paulo Nunes, mas gente, Ivair estava também. Acho que nesse jogo já tinha saído. Já tinha saído. Bom, 2 jogos. 13 gols em 2 jogos. Então é a recuperação do Caio comigo, porque quando eu fui ver isso, e eu narrei os jogos e não lembrava, Diego, eu não lembrava, Rogério. Primeiro jogo, 4-3 Flamengo no Rio. E segundo jogo, 3-3 em São Paulo. O Caio fez 3 gols, rapaz, nos 2 jogos. Foi a maior decisão da vida dele, não foi, Caio? disparada. Você está zoando? Primeiro pelo tamanho do adversário, né? Pelo respeito que eu tenho por ele. Você acha que eu fazia 3 gols em 2 finais de campeonato? Mas não vou deixar de maldade. O Romário era jogador do Flamengo até as quartas de final. Não jogou semifinal e final e foi artilheiro do campeonato. Era Mercosul. Mas isso não é maldade, é o Romário. É a mesma coisa que você comparar os caras atualmente com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Rapaz, brincadeira, eu gosto demais do Caio, mas viu perturbando o Caio com isso. Kleber, vamos lá. Mas um dia tinha que fazer um gol, né? Cara, pô, de noite é que você não viu. Sabe o que ele falou pra mim? Igual. Você ele não perde. igual. Não, Cara, ele não perde a linha, não. Quando eu falei isso pra ele na transmissão ontem, o Rogério, vocês estavam jogando, ele falou assim: é porque até o Romário jogar nas quartas de final, eu jogava pra ele. Exato. Aí ele não jogou semifinal e final, eu resolvi jogar pra mim. Olha só! Olha só o que eu tenho que ouvir. Essa humildade é que marca... Você nunca me ouviu falar isso. Você falou ontem na transmissão, Você cara. que tá tornando público, eu falo de brincadeira. Não, tinha dezenas de milhões de pessoas assistindo o jogo ontem, você falou isso ontem. Ô, Caio, diga mas lá, não Caio. deixa de ser verdade, Caio. Não, é que eu fiquei... Não deixa de ser verdade. Obrigado, maestro. Eu fiquei pensando na pergunta do Júnior, talvez a diferença seja o time do Flamengo titular é tão time que a hora que entra alguém é difícil substituir. E o Palmeiras tem um elenco bacana e não há tanta diferença entre titulares e reservas, com algumas exceções. Claro, sai o Gustavo Gomes, é muito mais difícil substituir.
Mas você mexe ali no meio e tal. O que eu queria saber do... Ontem eu falei pro cara, esse Gustavo Gomes Pô, podia ser brasileiro, né, cara? dava pra formar uma dupla de zaga Podia bacana. ser brasileiro. Joga muito o Paraguai. Bom, Joga você muito. vê, foi lá pro Milan e acabou não tendo paciência. Essas coisas jogou, acontecem. você vê, acontece. Isso que o Diego falou de campo, calor, é um aspecto interessante que a gente castiga bastante aqui. Acho que algumas críticas que a gente faz são justas. Por exemplo, do jogo de ontem, de tudo que foi lindo, às vezes um pouco mais pegado, mais discutido, mais reclamado, que acaba perdendo um pouco o ritmo de um jogo excepcional. O que eu queria saber, Diego, já que o Rogério está longe de você, tem um júnior a separá-los, vocês continuam ganhando campeonatos, houve um começo meio contestado, que era meio natural, a comparação é inevitável. Eu queria que você definisse rapidamente se alguma coisa mudou substancialmente para você dizer, pô, o Flamengo tem alguma coisa diferente do que tinha depois daquele 19 extraordinário. Olha, 19 eu acho que ficou marcado, lógico, pela forma que a gente jogava, pela agressividade. Inclusive a gente até enfrentou, né, na época, o Fortaleza, o Rogério Ceni estava lá, e ele mesmo sabe da dificuldade que era, né, enfrentar aquele time. A gente pressionava de uma maneira intensa e os resultados foram aparecendo, mas também haviam erros, haviam falhas, né, que eram corrigidas. Só que, claro, com os resultados a favor, às vezes não era muito falado, né, os títulos vindo, mas lógico que tinha jogo que a gente tinha que corrigir, fazer vídeo, enfim, era sempre... Mas foi um ano que saiu tudo perfeito, né? Terminando com aquele jogo contra o Liverpool lá, né, no Catar, que a gente quase conseguiu sair com a vitória. Mas eu acho que cada treinador tem a sua característica, né? O Rogério chegou em um momento de transição onde o Jorge tinha saído, tinha havido um Domi que estava tentando implantar um estilo completamente diferente, né, do que a gente vinha jogando em 2019, claro, com a sua característica, a sua filosofia. Logo houve a saída do Domi, a chegada do Rogério, que, claro, chega num momento que não pode treinar, chega num momento que tem semifinal de Copa do Brasil, decisão para classificar também na Libertadores, jogos importantes, sem tempo de treinar, sem saber como está fisicamente o time para poder exercer o tipo de pressão que ele também gosta de fazer. Então, foi um ano difícil nesse sentido, né? Até a gente se adaptar também ao que o Rogério queria. E o título no final veio, né? Depois da gente conseguir, com muito trabalho, muito suor, muita correção também, e voltar a jogar um bom futebol e conquistar o título. E agora, a gente teve um tempo, né? Um tempo aí grande para poder fazer a nossa parte física. E isso também ajuda muito também ao Rogério, né, colocar da forma que a gente quer jogar, né? A modo de pressão, saída 3, um pouco mais adiantado, o goleiro joga como líbero às vezes, enfim, várias coisas que com o Domi não era feito, mas que com o Jorge tem um pouco de semelhança. Então isso favoreceu bem a adaptação e também o entendimento dos jogadores no dia a dia. Eu sei que vocês vão ficar bravos, mas eu queria que o Rogério assim, fizesse a avaliação de quem enfrentou este Flamengo e que hoje botou a mão dele no Flamengo depois dessa resposta. Você diria, então, Rogério, que agora o time do Flamengo tem a sua mão? Demorou esse tempo, agora tem a sua mão? Olha, eu acho que ele tem a característica de jogo que eu gosto. Eu lembro que no ano passado teve esse confronto, 2019, desculpa, né? Fortaleza não estava no banco de reservas desse jogo, estava suspenso, tinha sido tomado o terceiro cartão amarelo, alguma coisa assim. O Flamengo venceu no último minuto esse jogo, por 2-1 em Fortaleza. Nós jogamos com uma equipe reserva aquele jogo. Hoje, nós temos características diferentes. Antigamente, nesse Flamengo de 19, a saída também era feita a 3, mas de uma maneira diferente. Hoje, eu entendo o Felipe Luiz muito mais como um jogador construtor do que um jogador que chega à linha de fundo. Hoje é um time que joga com um 10 de primeiro volante, um 10 bem clássico, que eu enfrentei muitas vezes como atleta, mas que tem uma doação assim absurda. E na frente nós jogamos com um quarteto que é como, acho que eram os dois times do Brasil que jogavam dessa maneira. O Flamengo com os 4 homens de frente, o Fortaleza também, talvez até seja isso que tenha chamado um pouco a atenção,
uma possível vinda para o Flamengo é a maneira com que nós jogávamos. Claro, características diferentes. Fortaleza, muita velocidade, trabalhando em linha mais baixas e contra-atacando. Flamengo, muito mais propositivo, apesar daquele time do Fortaleza também ser propositivo, um time mais alto. Mas hoje um time muito mais técnico, que consegue ter mais posse de bola, trocar mais passes, talentosíssimo, com individualidades fora do comum. Mas hoje o time que está montado é o time da maneira como eu gosto de jogar, desde a sua saída de jogo, e isso, logicamente, que o Diego colabora muito, é um jogador que tem essas características que eu gosto. Hoje o Flamengo é montado do nosso jeito. Agora, isso não garante taças, não garante conquistas futuras, depende também, logicamente, do esforço, e que eu quero deixar claro que é muito grande de todos, especialmente, eu acho que os mais velhos são exemplos mais experientes, são exemplos mais jovens. Você vê, eu tenho muito orgulho de dizer para o próprio Diego, que está aqui, Diego Ribas, Felipe Luiz, Arão, que é ranzinza, chato, eu brigo bastante com ele, mas eu gosto muito dele e me ajuda demais. Foi a grande diferença, acho que no final do ano passado, ele vindo para a zaga deu uma saída de jogo que a gente gostaria, e eu acho que esses caras são muito importantes porque eles servem de exemplo, caras que não querem deixar passar o momento. Eu sempre falo para eles, quando deixar de ganhar, eu espero que demore, as pessoas vão achar que o tempo de vocês acabou. Então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que ganhar jogo por jogo, título por título, porque é só assim que que essa geração de vocês vai se manter viva, vai ficar na história do Flamengo. Como nós estamos ainda muito em cima desse jogo, um instantinho só, vou passar para você, nós estamos muito em cima desse jogo de ontem, foi um jogaço realmente. Você viu algum jogo melhor na Europa na semana ou não? E só para ilustrar a qualidade do jogo, a intensidade, o gol do Rafael Veiga é gol de Messi, é gol de Neymar, é gol de Puskás. A facilidade com que ele se livra da marcação e com ele bate com o lado de fora do pé para tirar do Diego, é um retrato de tudo que a gente viu ontem nessa final. Acabaram criticando o Arão porque o drible. Golaço. O toque de calcanhar, para dar o drible da vaca de calcanhar, é coisa que você raramente vê. Ali foi uma habilidade fantástica do atacante logo no início do jogo. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte, eu não sei se vai ser Flamengo e Palmeiras ou Palmeiras e Flamengo. Também. Flamengo e Palmeiras. Dia 30 de maio, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já começa assim. Já começa assim, viu, Diego? Já começa por aí. Maestro, diga lá, a palavra é sua. Não, porque até na transmissão ontem, Rogério, eu estava falando o seguinte, né? Com os jogadores que você tem na mão, com a retrospectiva que esses jogadores fizeram, como aconteceu com o Domi, né? De querer mudar um pouco toda e repaginar um pouco essa equipe, os resultados até aconteceram, né? Mas você não via que a equipe tinha aquela mesma dinâmica, né? Aquele prazer que a gente tinha, principalmente de estar trabalhando, de ver jogar, né? Do mesma forma como o Abel Ferreira, você não vai querer que o Abel Ferreira possa jogar da forma como o Flamengo joga, na base do toque de bola, né? Tentando envolver o adversário, porque você tem hoje no time Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, além do Gerson, que são jogadores realmente, né, que têm uma qualidade muito grande. Então você monta o seu time de acordo com a tua disponibilidade, né? E eu acho que ontem o que aconteceu na formação do time do Palmeiras, eu acho que o Abel foi bem inteligente, sabe por quê? Porque ele colocou na frente o Breno Lopes, o Rony e o Wesley, que são 3 jogadores extremamente velozes. Então, para essa saída de 3, né? Porque como eles são jogadores rápidos, eles não dão muito tempo para o zagueiro pensar, não. E foi exatamente o que aconteceu por ocasião do primeiro gol do Palmeiras, né? Com essa pressão muito rápida desses jogadores, que, por exemplo, se o William está no time, ele não vai conseguir fazer essa pressão. O próprio Luiz Adriano não tem a mesma velocidade desses jogadores. E isso realmente criou uma série de problemas no início para o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? O gol eu não... O William costuma jogar do lado esquerdo do campo, né? O gol se deu pelo lado direito, o Breno estaria lá, ou o próprio Rony, se o Luiz Adriano estivesse em campo, jogaria, né, deslocado pelo lado direito. Eles fizeram uma pressão bem feita, num lateral rápido que nós batemos, e nós, na saída da bola e a volta, nós demoramos um pouquinho para encurtar, além da genialidade, como já foi citado aqui do Veiga, que é um gol incomum.
não é um gol que se vê todo dia, nem aqui, nem na Europa, em lugar nenhum. É um gol de muita inteligência, além do drible, a finalização que ele fez, uma finalização batendo lado de fora do pé, 3 dedos cruzados. Então, assim, eles exploraram. Eu acho que foi um jogo que foi bom, porque uma equipe que tinha a condição de construir jogo e uma outra que tinha muita velocidade para aproveitar esses espaços. Então, são jogos difíceis. Quem conseguir encaixar melhor sobre o adversário leva vantagem. Eu acho que são contrapontos, né? O jogo se encaixou, porque são equipes distintas no que elas querem do jogo. Palmeiras, verticalidade, rapidez e chegada na bola. Flamengo, você levar essa bola cada vez com mais capricho, chegando mais próximo à área para finalizar. Estilos que ajudam a fazer um bom espetáculo, ajudam a ter mais de 30 finalizações, como foi o jogo. Os times não precisam jogar de forma igual. Acho que a grande coisa foi... Eu esperava exatamente isso pela diferença de características. Eu quero dizer o seguinte, falamos de pênalti, o Diego não é um pegador de pênaltis, é um grande goleiro. E com liderança, e com firmeza, e com experiência. O Rogério, volto a dizer, está na minha postagem, nas minhas redes sociais, quando chamava ele dos dois, o beijo carinhoso do Rogério no Diego, o reconhecimento pelo que ele fez, mas vai muito além dos pênaltis. Naquele lance que o juiz marcou o pênalti que voltou, a defesa dele ali é excepcional, de mão trocada, se não me engano, é uma defesa fantástica e outras tantas que ele fez. Eu quero que ele responda a pergunta já. Vou pedir a vocês, se vocês podem, eu preciso pagar a conta da lojinha, então para a gente fazer um pequeno intervalo, eu ontem fiz um agradecimento especial ao carinho do torcedor e aos índices inteiramente até atípicos para aquele horário. Vocês do Flamengo e o Palmeiras fizeram um jogo que não era a torcida do Flamengo e do Palmeiras, só que estavam vendo, ou mesmo quem não é palmeirense em São Paulo contra o Palmeiras, ou quem não é Flamengo no Rio. Não, era o país vendo e houve um envolvimento em torno desse jogo. Mas eu não quero terminar a história do pênalti, porque nós falamos que o cara pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo. Falamos que o cara que perguntou o pênalti do Messi, mas para terminar essa história de pênalti, você lembra como é que foi o pênalti do Messi que você pegou? Antes de colocar, por favor, vai botando só no ponto. Você lembra como é que foi? Lembro, foi na Copa do Rei, ele chutou cruzado. Eu ameacei de ir para o lado e fui para o mesmo lado que eu ameacei. E ele foi na sua. Imagina se ele vai esquecer, Galvão. Então, e do Cristiano Ronaldo? Do Cristiano eu peguei 3 de 4 que ele chutou, eu peguei 2 do meu lado direito e 1 do lado esquerdo. Cara, o Cristiano Ronaldo bateu 4, ele pegou 3 só. Fraco esse Cristiano. Então, antes...